Gênesis 42. Os irmãos de José vão ao Egito. Gênesis 42 versículo 1. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Gênesis 42 versículo 2. Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Gênesis 42 versículo 3. Assim 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Gênesis 42 versículo 4. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Gênesis 42 versículo 5. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo, por causa da fome na terra de Canaã. Gênesis 42 versículo 6. José era o governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. Gênesis 42 versículo 7. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse, e lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. Gênesis 42 versículo 8. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Gênesis 42 versículo 9. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões. Vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Gênesis 42 versículo 10. Eles responderam: não, meu senhor. Teus servos vieram comprar comida. Gênesis 42 versículo 11. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos, e não espiões. Gênesis 42 versículo 12. Mas José insistiu: não. Vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. Gênesis 42 versículo 13. E eles disseram: teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçulo está agora em casa com o pai, e o outro já morreu. Gênesis 42 versículo 14. José tornou a afirmar: é como lhes falei, vocês são espiões. Gênesis 42 versículo 15. Vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui, enquanto seu irmão caçula não vier para cá. Gênesis 42 versículo 16. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. Gênesis 42 versículo 17. E os deixou presos 3 dias. Gênesis 42 versículo 18. No terceiro dia, José lhes disse: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar sua vida, façam o seguinte. Gênesis 42 versículo 19. Se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Gênesis 42 versículo 20. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Gênesis 42 versículo 21. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado, quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos, por isso nos sobreveio esta angústia. Gênesis 42 versículo 22. Rúben respondeu: eu não lhes disse que não maltratassem o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Gênesis 42 versículo 23. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete.
Gênesis 42 versículo 24. Nisso José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Gênesis 42 versículo 25. Em seguida, José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-a nas bagagens, e lhes dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Gênesis 42 versículo 26. Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. Gênesis 42 versículo 27. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem. Gênesis 42 versículo 28. E disse a seus irmãos: devolveram a minha prata. Está aqui em minha bagagem. Tomados de pavor em seu coração e tremendo, disseram uns aos outros: que é isto que Deus fez conosco? Gênesis 42 versículo 29. Ao chegarem à casa de seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhes acontecerá, dizendo. Gênesis 42 versículo 30. O homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espiões. Gênesis 42 versículo 31. Mas nós lhe asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Gênesis 42 versículo 32. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, e que um já havia morrido e que o caçula estava com o nosso pai, em Canaã. Gênesis 42 versículo 33. Então o homem que governa aquele país nos disse: vejamos se vocês são honestos, um dos seus irmãos ficará aqui comigo, e os outros poderão voltar e levar mantimentos para matar a fome das suas famílias. Gênesis 42 versículo 34. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim, homens honestos. Então lhes devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócios nesta terra. Gênesis 42 versículo 35. Ao esvaziarem as bagagens, dentro da bagagem de cada um estava a sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. Gênesis 42 versículo 36. E disse-lhe seu pai Jacó: vocês estão tirando meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão e ainda querem levar Benjamim. Tudo está contra mim. Gênesis 42 versículo 37. Então Rúben disse ao pai: podes matar meus 2 filhos se eu não o trouxer de volta. Deixa-o aos meus cuidados, e eu o trarei. Gênesis 42 versículo 38. Mas o pai respondeu: meu filho não descerá com vocês, seu irmão está morto, e ele é o único que resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos descer à sepultura com tristeza. Comente amém se você assistiu até aqui. Obrigado por assistir, lembre-se de deixar o like, inscreva-se no canal, e compartilhe com as pessoas. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.